Bom dia, pessoal. É uma satisfação aqui poder compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação, apesar de eu saber e tenho certeza que vocês conhecem o Bradesco, é importante a gente trazer que ele é um banco, né, de todos os brasileiros, aqui um dos maiores grupos financeiros do país e tem portfólio em diversos segmentos. E quando a gente olha, né, para essa nossa potência de clientes, a gente está falando aqui de aproximadamente 73,2 milhões de clientes e 38,2 milhões de clientes correntistas. Esse dado é super relevante para tudo que eu vou falar dentro da nossa experiência, porque o que a gente está buscando de fato é a centralidade no cliente. Quando a gente também traz esse histórico de transformação do Bradesco, a gente está falando de um ambiente e um foco no digital, né? A gente tem 99% das transações em canais digitais, 95% no app, né, e no internet banking. E quando a gente vai olhando todo esse desafio, a gente está falando desde 1940, com o lançamento, né, da fundação do banco, depois em 1960, o primeiro computador de grande porte do país, em 1980, a primeira rede privada. Em 1990, o primeiro internet banking, né, que de fato começa esse processo de transformação digital. Em 2000, a gente teve o nosso primeiro mobile bank, que é o nosso aplicativo, e em 2010 começa já a utilizar a BIA, né? E a Bia aqui como a nossa assistente. E acho que vale também trazer que Bia é Bradesco Inteligência Artificial. Acho que essa é uma curiosidade que eu até falei, né, na apresentação anterior. E aí, em 2020, a Bia já começa a utilizar a IA generativa. E o que a gente quer buscar aqui com a IA generativa, com o uso da Bia, é cada vez mais alavancar a experiência do nosso cliente e também do nosso time. E a gente está num processo de transformação, novamente, em mais uma onda de transformação, onde a gente está conectando muito a evolução desse nosso modelo de trabalho e também a evolução da nossa tecnologia, o que a gente chama aqui de TecBra. Quando a gente fala, então, né, dessa experiência, o que a gente está buscando e trazendo para os nossos clientes, de acordo, né, com o próprio feedback que a gente recebe, é uma experiência cada vez mais digital, né? Uma experiência cada vez mais focada no cliente, como que a gente personaliza as nossas ofertas, como que a gente traz a cultura de dados para toda a tomada de decisão e como que a gente especializa o nosso segmento, olhando o portfólio de produtos. Quando a gente olha, né, para essa hiperpersonalização e para uma cultura de data-driven, para a utilização de inteligência artificial, com uma linguagem cada vez mais natural, com uma inteligência aqui, né, uma inteligência artificial com voz, entendendo ali o momento do cliente, seu humor, em todas as interações, gerando insights, a gente está falando também de uma transformação cultural, que é o que está um pouquinho aqui descrita como mindset digital. Para a gente conseguir evoluir essa experiência na ponta para os nossos clientes, é super relevante que a gente trabalhe também esta cultura de mindset digital em todos os nossos processos, em toda a nossa operação. Então, aqui a gente está falando da frente do modelo operacional que a gente chama de Enterprise Agility. Como que a gente traz, de fato, essa visão de agilidade de forma corporativa, trazendo times multidisciplinares trabalhando juntos, cada vez mais conectado com o time de dados, pensando em investimento e capacitação que olhem e que levem, né, o nosso potencial futuro e com muita cultura de inovação, né? Como eu trouxe no slide anterior, a gente tem uma jornada de inovação em momentos muito marcantes aqui em todo o histórico do Bradesco, e o que a gente quer trazer cada vez mais é essa cultura no nosso dia a dia. E também a experimentação. Como que a gente valida, né, todas as hipóteses e todos os feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes, como que a gente experimenta para que assim a gente consiga evoluir nossos produtos. No final, com toda essa mudança e com toda essa transformação, o que a gente está buscando também é uma resposta mais rápida à expectativa dos nossos clientes, uma oportunidade de novos negócios e, de fato, a escalabilidade, né, do nosso portfólio. E aí a gente tem uma base super importante em toda essa transformação, que é o papel da InovaBrá, né, que apoia aqui toda a capacitação, tem uma conexão muito grande com o ecossistema de outras empresas, ajudando aqui a nossa evolução cultural.
E olhando para os nossos pilares dessa estratégia digital, a gente está falando de aceleração digital, então uso intensivo de inteligência artificial de dados, as plataformas que acabam aqui completando todas as nossas soluções e utilizar cada vez mais o potencial de Open Finance. E aí, eu vou focar um pouquinho aqui nesse contexto do novo modelo operacional, né? Então, no final do dia, a gente tem um processo de reinvenção dos bancos tradicionais, né? Acontecendo no Brasil como um todo. E aí, com foco, como eu falei anteriormente, em inovação, agilidade e em atender a expectativa do cliente. Então, esse nosso modelo operacional, ele é focado nessa experiência do cliente. Ele traz uma adaptação aqui, inclusive, para a gente cada vez mais conectar a evolução de tecnologias emergentes e uma execução, né, muito orientada a essa expectativa do cliente, mas mensurada por OKRs, que são objetivos e key results, que são os nossos KPIs, que vão aqui trazer a resposta e o feedback se de fato a gente está sendo mais próximo ao cliente. E o potencial do uso de inteligência artificial. E aí, quando a gente está falando de tecnologia e agilidade, a gente está falando da inteligência artificial, analisando dados e antecipando necessidades para que a gente possa cada vez mais trabalhar essa personalização de oferta, trazer metodologias e processos que acelerem, né, esse processo, aqui, esse nosso modelo de operação. E a gente começou a trazer também a BIA num contexto de tecnologia. Então, a gente já tem a BIA para contextos onde a gente percebe um ganho de até 70% na migração de todo um legado de tecnologia e também de 40% aqui de codificação com utilização de inteligência artificial. Como eu falei, tem a evolução da cultura e das estruturas, times cada vez mais multidisciplinares, né? Todas as disciplinas trabalhando em conjunto, uma visão mais horizontal, os times conectados ou a produtos ou a canais e a segmentos, e aí a base de tudo isso é o nosso portfólio, e uma comunicação cada vez mais alinhada e acompanhada por resultados mensuráveis. Com isso, a gente consegue estabelecer toda a nossa jornada de capacitação aqui. Então, a gente trabalhando muito, né, vem trabalhando muito durante esse processo de transformação, upskilling, reskilling, e aumentando a senioridade também de todo o nosso time de tecnologia. E a gente já tem mais de 1.000 pessoas nesse processo de internalização que acaba colaborando, né, com essa evolução de capacitação. O que que a gente já tem de resultado concreto, né? A gente já tem uma redução de lead time, que é o tempo de entrega das soluções para o nosso cliente. A gente já tem uma percepção da produtividade com o uso de inteligência artificial. A gente tem o INPS do desenvolvedor que usa a Biatech com uma pontuação super positiva. A gente tem uma melhor qualidade aqui na entrega dos nossos serviços através de tecnologia. E a gente tem cada vez mais potencializando essa resposta ao nosso cliente, reduzindo em até 50% o tempo de entrega de iniciativas, né? E é claro, tudo isso, né, sendo colaborado ali, reforçado com os próprios resultados do banco, quando a gente olha para o lucro líquido recorrente. Quando a gente conecta, né, todo esse universo de transformação às tecnologias digitais habilitadoras, eu destaco aqui a internet, conectividade e mobilidade, né, principalmente mobilidade pelo que eu falei dos canais digitais, a tecnologia de dados, que é tão importante acesso, né, e conectada com inteligência artificial, robótica em todo o processo de automação e, sem dúvida, cibersegurança, que é tão importante, principalmente, né, quando a gente fala do ambiente bancário, de sistemas financeiros. Quando a gente traz aqui essa visão das melhores práticas, então o reforço desse nosso case foi combinar a inteligência artificial, mas também a visão de operação. Como que cada time eu consigo habilitar o uso da inteligência artificial e potencializar, né, esse resultado para o banco. A automação também super importante, né? A gente já percebeu ganhos aqui de migração de tecnologia, escrita e qualidade. Então, conectar times à utilização de agilidade, uma hipótese aqui que a gente validou bastante tecnologia foi, de fato,
todo o processo de migração tecnológica. O resultado é percebido pelo cliente quando a gente reduz o tempo de resposta às expectativas. A gente também redefiniu papéis e responsabilidades para deixar bem claro e fazer com que o time tenha esse processo de evolução e capacitação. Então, em todos os times multidisciplinares é muito claro qual que é o papel e responsabilidade de cada um, e isso fomenta também todo o nosso ciclo aqui de capacitação, como eu comentei, de talentos, sempre focada em como a gente pode habilitar cada vez mais a cultura de inovação nos nossos times. Aqui é um pouquinho, né, dos resultados, os indicadores de resultado. Então, a gente já percebeu uma redução de 43% no lead time, então a gente acelera a entrega de soluções e a gente traz cada vez mais uma percepção de valor, né, quando a gente captura o NPS dos nossos clientes. A gente tem um processo de entrega de funcionalidades e uma inovação contínua. Então, a cada 3 meses, como que a gente está de fato evoluindo esse nosso processo de inovação? A gente tem uma produtividade muito maior com o uso da inteligência artificial e a gente tem uma qualidade. Então, não é só, né, o resultado do case não é só uma entrega acelerada, mas sim garantir que essa nossa entrega ela tem uma percepção do valor numa perspectiva de tempo, mas ela também traz cada vez mais confiança aos nossos clientes quando a gente vê que tem uma redução significativa aqui na densidade de defeitos e defeitos ainda em processo, né, em momento de homologação. E o que a gente tem trabalhado muito é cada vez mais avançando nessa visão de maturidade das práticas ágeis, que ela vai participar aqui, né, de todo esse processo de PDCA, de evolução e melhoria contínua. E quando a gente fala dos indicadores de desempenho, eles estão muito conectados a todo o processo que eu comentei atrás, sobre TecBra. Então, o primeiro ponto é a gente está olhando cada vez mais dentro dos times, naquela visão de horizontalização, né, de estruturas, para que a gente tenha papéis de tecnologia com foco em entrega. Então, como que a gente conecta esses times com uma visão de resultado, de impacto, mas trazendo essa horizontalização dentro das estruturas. E cada vez mais trabalhando a internalização, mantendo o conhecimento, que é tão importante e necessário para toda essa personalização de oferta e essa visão conectada à expectativa do nosso cliente, com a internalização de pessoas, né? Então, aqui vocês podem perceber um pouquinho do resultado até maio, né? A gente já tem um aumento de 57% nesse processo de internalização aqui de funcionários. E a gente quer cada vez mais aumentar, garantindo que, né, que o nosso conhecimento e a nossa estratégia esteja dentro do Bradesco. O que que a gente tem para planos futuros? Como eu falei, os times eles estão orientados ou a um produto, ou a um canal, ou a um segmento. Então, a gente ainda tem um processo aqui de escala desse modelo de trabalho aos outros times que ainda não estão no modelo. A gente tem cada vez mais o fortalecimento dessa governança de agilidade, trazendo indicadores que de fato mensurem essa nossa evolução e a adoção de inteligência artificial para acelerar a entrega e garantir esse aprendizado corporativo. Então, aqui a gente também tem fomentado muito o uso de inteligência artificial focada em dores reais, em casos reais e dificuldades, né, que a gente enfrenta no dia a dia. Então, isso é o que a gente tem aqui de perspectiva olhando, né, esse segundo semestre e começando também a trabalhar cada vez mais no primeiro semestre de 2026. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, dos pilares que a gente também reforça. Então, acho que o primeiro pilar aqui, o alinhamento de 4 pilares importantes: pessoas e produtividade, como eu falei, tanto na visão de capacitação, mas também na utilização de inteligência artificial. A competitividade aqui muito focada na visão de centralidade no cliente. Economia digital focada, né, em todo esse processo de desenvolvimento e inovação. Sociedade e sustentabilidade, quando a gente traz o destaque para pessoas no centro, conectado muito a todo o processo de upskilling e reskilling que eu comentei.
Quando a gente olha, né, então aqui para o alinhamento com os eixos do digital, a gente tem um alinhamento em todos os eixos de transformação digital e também dos eixos habilitadores. A gente acredita muito, né, que todo esse processo de transformação está conectado com a economia baseada em dados, os dispositivos cada vez mais conectados com a utilização de canais, novos modelos de negócio com a utilização de inovação digital e esse processo aqui, esse pilar tão importante de cidadania e governo digital. Então, dentro da nossa transformação, a gente vê uma conexão com os 9 eixos do digital. E aqui eu quero trazer um pouquinho também de dados dessas afinidades em relação a ISD, né, com foco em ESG. Então, princípio de pessoas no centro, todo o nosso processo de desenvolvimento e capacitação. A gente tem programas focados aqui em saúde e bem-estar, um foco muito grande também em olhar inclusão e diversidade. A Fundação Bradesco com um papel super relevante para a educação e empoderamento social, olhando para a sustentabilidade, um foco na neutralização de emissões de carbono. Então, acho que aqui também tem uma discussão muito grande em relação à energia renovável, principalmente pela quantidade de dados com que cada vez mais a gente vem processando para o uso de inteligência artificial e o uso aqui com foco ambiental em materiais homologados, mobiliário certificado e a comunicação visual com materiais reciclados, né? Então, aqui é um da visão em ESG, do que essa transformação e de todo a nossa cultura aqui dentro do Bradesco. E aí, focado em tecnologia, então, a nossa estratégia de digitalização, né, cada vez mais ali uma interação e uma transação através do uso de tecnologia, uma inclusão de tecnologia, então a gente tem mais de 4.000 alunas, por exemplo, formadas em tecnologia desde 2018, com apoio da Laboratória, que é uma iniciativa focada em inclusão de gênero. A gente também está falando daqui da gestão de resíduos tecnológicos, então reciclagem de componentes, reciclagem de 99,5% dos resíduos reciclados, então como que a gente de fato materializa esse processo tão importante, a capacitação em segurança digital, como eu falei atrás, que é super relevante para todo o ambiente bancário, e a educação financeira digital, que também é importante para os nossos funcionários e que a gente leva essa prática, né, para a nossa sociedade.